Eu espero que essa mensagem, que esse seminário seja proveitoso para os irmãos. Nós vamos começar hoje, vai ser uma maratona, ok? Vamos começar hoje falando um pouquinho a respeito da televisão em si. As influências que podem ser geradas na nossa vida, como cristãos principalmente. Amanhã pela manhã vamos tratar a respeito daquela experiência da serpente de bronze, vocês lembram dela? O título do sermão vai ser Transformados pela Contemplação. No domingo pela manhã, ok? Domingo de manhã, nós vamos falar a respeito da indústria do cinema. E aí tem uma perguntinha que todo mundo faz e que eu escuto desde criancinha e eu acho que eu vou continuar escutando. O jovem pode ir ao cinema ou não? Nós vamos trocar algumas ideias sobre isso no domingo pela manhã. Eu não vou dizer se pode ou não pode. Eu vou trazer informações. E quem vai decidir se deve ir ou não? É você, ok? Então venha, vamos trazer uma série de informações. No domingo à noite, nós vamos concluir falando a respeito de um tema muito sério, irmãos. O tema é pornografia. Então não se preocupe, aqueles que têm filhos pequenos, ok? Nós não vamos falar de termos pejorativos, não vamos falar de imoralidades, nós vamos tratar do assunto de uma forma bíblica, ok? Por que é importante? Eu estava conversando com o irmão André e essa palestra sobre pornografia, ela surgiu da seguinte forma. Eu fui convidado para apresentar esse seminário sobre cinema e televisão numa igreja em determinado estado e o ancião me perguntou, você tem algum material sobre pornografia? Eu falei, não, nada. Ele disse, então, por favor, eu imploro, prepara alguma coisa, porque na minha igreja é um problema sério. E aí nós vamos tratar um pouco a respeito desse assunto, irmãos. A seriedade dele é tão grande porque este é um inimigo silencioso que está destruindo a igreja sem que ninguém saiba. Porque as pessoas que estão envolvidas com isso não têm coragem de dizer o quê? Me ajuda. Não tem. É constrangedor, sim ou não? Então nós precisamos tratar desse assunto. Isso é muito importante. E nós vamos concluir com esse tema. Então não perca nenhum dia. É uma continuidade, ok? Para nós podermos receber mais informações a respeito deste que é um assunto extremamente sério. Vamos lá então. Vamos começar. O primeiro ponto que nós precisamos considerar urgentemente é que estamos vivendo um grande conflito. Um grande conflito entre o bem e o mal. Estamos no meio de uma guerra. Alguém aí percebeu isso? Irmãos, muitas pessoas não estão percebendo o momento que estamos vivendo. E não estamos neste mundo para nos divertirmos. Estamos vivendo um grande conflito entre o bem e o mal. Agora, se eu não entendo o que é uma guerra, o que uma guerra significa, eu corro o risco de estar lutando do lado errado. Então preciso ter isso bem claro. Eu pergunto, quais são os dois lados que estão combatendo entre si nesse grande conflito? Cristo e Satanás. E o que eles querem? Em essência, o que eles querem? A nossa mente. É isso que eles querem. Agora cabe a cada um de nós escolher de qual lado vai ficar. E eu pergunto a você, não precisa responder, pense. Qual lado você escolhe? Muitos, talvez até a maioria, falam assim, eu escolho Jesus. Agora eu pergunto, como é que se escolhe Jesus? É dizendo? Não. É por meio daquilo que nós fazemos. Porque falar, costuma-se dizer que falar é fácil. Então veja só que interessante. Para que eu possa escolher de que lado eu vou ficar, eu preciso saber, conhecer os dois exércitos, certo? Olha só que interessante. Do lado de Cristo, o que é que Cristo oferece àqueles que o seguirem? Veja. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é um dos lados nesse grande conflito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Cristo quer para cada um de nós? Liberdade. Liberdade para tomarmos as nossas decisões. Inclusive, Cristo nos dá liberdade até para não aceitá-lo, para não segui-lo. Mas Satanás não trabalha assim. Ele tenta nos forçar,
nos induzir. Agora veja o que há do outro lado, no outro exército. Preste atenção. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. O texto continua dizendo que ele tem grande ira, por que razão? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está irado, ele está nervoso, ele está bravo. Olha o que mais. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso amigo, é isso que diz o texto bíblico? O diabo, vosso inimigo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha que interessante isso daqui. O que significa tragar? Se você for ao dicionário, você vai encontrar a seguinte definição: tragar, devorar com voracidade. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que se Satanás pudesse, ele entrava nesta igreja agora e despedaçava cada um de nós, sim ou não? Esse é o desejo dele. Agora eu pergunto o seguinte: se esse é o desejo dele, por que ele não faz então? Porque Deus não permite. E se Deus não permite, ele tem que usar uma outra estratégia. Qual é? Veja o que a palavra de Deus diz. O grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que faz o quê? Engana todo mundo. Satanás dizendo, eu quero destruir o Leandro, eu quero destruir o Rodrigo, eu quero destruir essa igreja, eu quero matá-los, literalmente. Mas o Senhor não deixa. E quem é que manda, irmãos? Quem manda é Deus, sempre quem manda é Deus. Como Deus não permite que ele faça isso, então ele nos engana. Porque nos enganando, ele consegue o mesmo resultado que nos matando, nos destruindo. Sim ou não? Agora eu pergunto, qual que é o cerne do engano? Se você sabe que alguém está te passando a perna, você está sendo enganado? Sim ou não? Não. Se você sabe, você faz porque quer, ok? A essência do engano é você ser levado a fazer algo sem perceber. E é assim que o inimigo trabalha. Olha que interessante. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade. As pessoas não sabem como ele trabalha, não sabem como ele age. E existe um capítulo inteiro do Espírito de Profecia dedicado exclusivamente aos ardis de Satanás. A irmã White presenciou uma reunião entre Satanás e os seus anjos, onde ele estava traçando planos para derrubar o povo de Deus, e ela relatou o que acontecia ali dentro. Irmãos, Cristo é um general extraordinário, porque ele revelou para nós o que o inimigo faria antes dele fazer. E mesmo assim, muitos de nós caímos. Eu pergunto, por quê? Primeiro lugar, porque não conhecemos o general. Porque não conhecemos as suas instruções. Não precisa levantar a mão, mas pense consigo mesmo. Quantos livros do Espírito de Profecia você já estudou? Estudou, não leu, estudou. São os nossos manuais para esses últimos dias, sim ou não? Não substitutos da Bíblia, mas vem para nos ajudar e nos levar de volta para a Bíblia. Essa é a intenção. Quantos de nós temos estudado isso? É por isso que a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não faça isso e você terá problemas. E Satanás sabe disso. É por isso que a serva do Senhor revelou que o último engano de Satanás nos últimos dias será procurar anular o testemunho do Espírito de Profecia. E ela diz assim, porque desta forma ele não pode encontrar caminho tão fácil para nos enganar. Agora eu pergunto, Satanás usa a televisão para nos enganar? Satanás usa a indústria do cinema para nos enganar? Amanhã nós vamos conversar bastante sobre isso. Veja que interessante isso daqui. O inimigo das almas está operando com maestria a fim de controlar a mente humana. Ele quer controlar a nossa mente com que intensidade? Se permitirmos, os anjos maus cativarão e controlarão a mente dos homens até que estes não tenham mente ou vontade próprias. Veja, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Mas Satanás não quer isso. E se nós permitirmos, Satanás controlará a nossa mente até o limite, o nível em que não teremos mais o quê?
vontade própria. Ele irá nos controlar. Quem quer ser controlado por Satanás? Levanta a mão aqui. Ninguém quer. E é por isso que nós precisamos ficar atentos ao que estamos fazendo no nosso dia a dia. São os dois exércitos. Um quer dar paz, vida em abundância, liberdade. O outro quer enganar, quer nos aprisionar. Agora, irmãos, escolha qual você quer. Em qual exército você quer se alistar? De qual grupo você quer participar? E não se engane achando que isso é uma decisão verbal. Nós tomamos decisões por meio do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos. A irmã White diz que no dia do julgamento final, a profissão de fé não vale nada. O que vale é o que nós fizemos com as oportunidades que o Senhor nos concedeu. E Ele está nos concedendo neste final de semana mais uma. E como nós vamos ver até o domingo à noite, pode ser a última para muitos de nós. Pode ser a última. Então, quando é o momento de acordarmos, irmãos, e começarmos a tomar decisões, e começarmos a fazer as reformas? Quando? Agora, hoje, imediatamente. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear, mancar, um pouquinho cá, um pouquinho lá. Até quando? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, nesta guerra só existem dois lados. Não existe um muro para você ficar em cima. Aliás, existe, né? Mas o muro tem dono. Se eu não tomo uma decisão, eu já estou tomando uma decisão. E não é no exército vencedor. Ninguém pode servir a dois senhores. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia nos edifica ou nos corrompe. Não existe aquela história que, isso aqui não é de Deus, né? Mas também não chega a ser do diabo. Não existe. Ou edifica ou corrompe. Só existem dois caminhos. Escolhei hoje a quem servais. Por que hoje? Porque amanhã não é que pode ser. Amanhã será tarde demais. Todo o teu futuro será influenciado para o bem ou para o mal pelo caminho que escolhes agora. E muitos adventistas do sétimo dia andam preocupados com um tal de decreto dominical que está se aproximando rapidamente. Porque pensam da seguinte maneira: bom, quando vier o decreto dominical, aí eu vou colocar a minha vida em dia com Deus, eu vou assumir um compromisso com o Senhor e está tudo certo. Está tudo certo? Não, tudo errado. Quando vier decreto dominical, irmãos, é tarde demais. O momento de preparo é agora. Sabe por quê? Porque quando vier o decreto, a decisão que eu tomarei nesse dia será a mesma decisão que eu venho tomando durante o meu tempo de graça. Se no meu tempo de graça, entre Deus e Satanás, eu escolho Satanás, ainda que seja nas pequenas coisas, quando vier esse dia, qual decisão vou tomar? A mesma. Porque eu fui treinado para isso. E aqui está a chave do trabalho de Satanás. Ele está acostumando pessoas a tomarem decisões erradas para quando vier o momento da decisão final, elas decidirem por aquilo que sempre se acostumaram a fazer. A decisão errada. E nesse final de semana vocês vão entender bem como ele trabalha usando a TV e o cinema. O que fazer então para eu não ser enganado pelo inimigo? Eu não quero ser enganado. Acho que ninguém quer ser enganado por Satanás. O que eu tenho que fazer então, Leandro, para eu não ser enganado? Primeira coisa e a principal. Irmão, se não fizermos isso, absolutamente nada vai funcionar. Esta é a primeira coisa. Permanecei em mim, disse Cristo, porque sem mim, nada podeis fazer. Me responda uma coisa. Nada quer dizer o quê? Nada é nada. Então deixa eu falar uma coisa muito séria para os irmãos. Como é que se permanece em Cristo? Na prática. Como que é isso? Estudo da Bíblia e oração. Então deixa eu falar uma coisa séria para os irmãos. Se eu não tenho uma vida de estudo diário da Palavra de Deus e uma vida de oração, eu não posso fazer nada, nem ser cristão. Então cada um pense em si mesmo. Você está gastando tempo com Deus em estudar a palavra e oração?
porque sem mim, nada podeis fazer. Agora veja, a segunda coisa que podemos fazer. A Bíblia diz: o que fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Mas Leandro, esse conselho bíblico é um pouco complicado de seguir. Por quê? Eu vou daqui para o meu trabalho, eu vejo muita coisa ruim, sim ou não? Eu vou para a faculdade, em todos os lugares nós estamos vendo coisas ruins. Mas eu pergunto uma coisa aos irmãos: foi você que pôs lá? Foi você que escolheu contemplar aquilo, sim ou não? Não. E Deus pode proteger a nossa mente das influências ruins disso, sim ou não? Perfeitamente. Agora o texto bíblico está dizendo: não coloque coisa ruim diante dos seus olhos. Não coloque você. Quer ver que interessante o outro conselho bíblico? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei. Existe muita coisa ruim aí fora. Mas o grande problema está naquilo que eu escolho deliberadamente colocar diante dos meus olhos. Diante deste conselho do salmista, eu pergunto: quantas coisas você já pode eliminar daquilo que é veiculado na sua televisão? Quase tudo. E durante o fim de semana vocês vão entender. Quase tudo. Olha só. Os olhos, diz a palavra de Deus, são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Então, a primeira dica desse final de semana: tome cuidado com aquilo que você contempla. Tome muito cuidado com isso. Olha aqui o segredo, preste atenção. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma, devem esquivar-se ou evitar fazer o quê? Esquivar-se de ler, de ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Veja que a irmã White está dizendo assim, ó: evite ler, ver e ouvir coisas impuras. É isso que ela está dizendo? Não. Ela diz: evite aquilo que sugerir algo impuro. E aí vem aquela questão que vamos tratar amanhã, no domingo pela manhã com mais calma. Sabe aquela ideia de: Leandro, eu sei que tem umas coisas que não são muito legais nesse programa, nesse filme, mas quando vier uma parte imprópria, a gente faz o quê? A gente pula, a gente muda de canal. Mas irmãos, para você saber que uma parte imprópria se aproxima, você adivinha isso? Quer ver só? Quando as crianças estão na sala assistindo um filme e você percebe que está se aproximando uma cena imprópria, eu pergunto: como é que você sabe que está se aproximando, por exemplo, uma cena que pode terminar em sexo? Como é que você sabe? Você adivinhou isso? Não. Porque foi dado a entender. Foi gerado um estímulo. Irmão, pode mudar de canal. Sabe por quê? Uma vez tendo sido gerado o estímulo, é só isso que Satanás quer. O teu cérebro continua por si mesmo. Ele termina por si mesmo. E aí, irmão White diz: evite assistir qualquer coisa que sugira impureza. E a gente começa a eliminar algumas coisas da nossa vida. Agora veja que interessante isso daqui. O Comentário Bíblico Adventista, no volume 3, traz a seguinte informação para nós: a leitura de peças e imagens obscenas, bem como todos os atos aos quais eles levam, dirigem os pés para os caminhos da morte. Dezenas de milhares de israelitas morreram em consequência de pecados que começaram quando foram convencidos a se tornar meros observadores de festividades moabitas. Embora hoje a retribuição não seja tão instantânea, ela é tão garantida quanto naquela época. Você entendeu? Meros observadores das festinhas dos moabitas. E muitas daquelas pessoas, por causa disso, foram mortos. E o comentário diz: embora a recompensa não seja instantânea hoje, ou seja, morte instantânea, a retribuição é garantida. Um dia ela virá. E eu pergunto uma coisa aos irmãos: quando virá? Quando é que a porta da graça se fechará para você e para mim? Você sabe? Pode ser hoje. Sim ou não? Pode ser hoje.
Durante o final de semana nós vamos contar algumas experiências de pessoas que tiveram uma oportunidade como esta. E foi literalmente a última da vida delas. Inclusive amigos queridos meus, que se foram subitamente e não tiveram uma outra chance de tomar uma decisão. Pode ser hoje. Por isso, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Abra o coração para o Espírito Santo. Algumas pessoas podem me dizer assim: bom, eu posso assistir algumas coisas ruins. Aliás, tem muitas pessoas que assistem coisas terríveis e que são pessoas boas até. Sim ou não? Como que isso vai transformar? Irmãos, isso é um trabalho gradativo e Deus julga cada um mediante a luz que tem, ok? Agora veja que interessante, à medida que nos habituamos a isso, e veja como está a nossa sociedade, muito em breve nos tornaremos como sociedade, e muitas pessoas já se tornaram como indivíduos, como as pessoas do tempo de Noé, que a Bíblia diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. E nós já estamos vivendo o período do segundo dilúvio, irmãos. A nossa sociedade está praticamente idêntica à daquele tempo. E sabe o que acontecerá? O mesmo juízo. E nós precisamos avisar as pessoas. Precisamos alertar que há um juízo chegando. E que ninguém pode enganar o juiz. Ele sabe tudo. Então este é um momento de decisão. Precisamos acordar. Nós não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo que nos separe de Deus. Sabe o que significa? Significa que existe algo que Deus não vai fazer por nós. É mais ou menos assim. Imagina que tem um balde aqui na frente e ele está cheio até a boca. Eu pergunto, você consegue encher algo que já está cheio? Não consegue. Para que eu possa encher o balde de alguma coisa, eu preciso primeiro fazer o quê? Esvaziar o que está dentro. Funciona mais ou menos assim, é básico e simples. Eu oro ao Senhor, eu estudo a palavra de Deus todos os dias, e eu peço ao Senhor para me dar o reavivamento, para eu crescer espiritualmente, e parece que as coisas não andam, por mais que eu ore e estude a palavra. E Deus olha para mim e diz: Leandro, eu quero encher a tua mente com as coisas celestiais, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque a tua mente já está cheia das coisas do mundo. Então você pode orar e ler a Bíblia todos os dias. Enquanto nós não afastarmos estas coisas da nossa vida, Deus não pode preencher a nossa mente. Tá claro, irmãos? Olha só que problema sério que é isso daqui. Mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. Como é que funciona isso? Eu estudo muito a Bíblia, eu oro muito, mas eu consumo esse tipo de coisa que vamos ver nesse final de semana, e estas coisas anulam o estudo da Bíblia e a oração. É por isso que junto com o reavivamento tem que vir o quê? A irmã Marte diz que essas coisas têm que estar juntas, não podem ser desassociadas, porque os meus hábitos do dia a dia anulam o trabalho do Espírito Santo, que eu estou buscando por meio da Bíblia e da oração. Então tem que estar junto, estudo da Bíblia, oração e reformas, para que Deus possa encher a nossa mente com as coisas do céu, e para isso Ele precisa que esvaziemos a nossa mente das coisas do mundo. É assim que funciona. Veja, a televisão é um instrumento, uma ferramenta boa? Sim ou não? Excelente. Irmãos, que trabalho a TV Novo Tempo tem feito por meio deste aparelho? Quantas pessoas se convertendo em vários lugares que provavelmente, se não houvesse a televisão, nós não chegaríamos. Então é um instrumento poderoso para a pregação do Evangelho. Agora eu pergunto, é um inimigo potencial? Pode ser? Pode ser. E nós vamos começar a entender como isso funciona agora. Eu disse no início que Satanás e Cristo, eles querem o que de nós? É a nossa mente que eles querem. Então vamos ver como é que Satanás trabalha por meio da TV. No jornal The New York Times de 10 de novembro de 2015, saiu a seguinte reportagem.
Pesquisadores relataram que os brasileiros assistem em média 4 horas e 31 minutos de TV por dia útil e 4 horas e 14 minutos nos fins de semana. 73% assistem TV todo dia e apenas 4% nunca assistem televisão regularmente. Depois em casa, faça uma conta básica do que significa 4 horas e meia diante da televisão por dia, decorrido um ano. A maior queixa nossa hoje, para não estudarmos a palavra de Deus, é falta do quê? Tempo. Eu pergunto uma coisa: temos tempo ou não temos tempo? Temos muito tempo para Deus. O problema é que pegamos o tempo que era de Deus e usamos para nós mesmos, e muitas vezes, irmãos, isso é muito sério, usamos o tempo de Deus com o diabo. Sim ou não? E vocês vão ver nesse final de semana algumas coisas muito claras e outras que provavelmente você não percebeu, mas estava lá, corrompendo a sua mente. Eu pergunto, temos tempo ou não temos? Temos muito tempo para Deus. Quer ver uma conta simples e básica? Quanto tempo em média dura um filme? 2 horas, 1h30, alguns chegam a 3 horas. Ok, 2 horas que você poderia ter passado com Deus, sim ou não? Não, Leandro, mas isso é fanatismo. Irmãos, quando a crise romper, vocês vão entender o significado da palavra radical. Se você acha que desligar a tua televisão para estudar a sua Bíblia, se você acha que largar esses filmes, aproveitar este tempo para gastar em oração e estudar a palavra de Deus, se você acha que isso é radicalismo, espere a crise chegar. Porque a palavra do Senhor diz que está chegando uma crise, qual nunca houve. Então, quando você se reporta aos mártires da Idade Média, saiba que nós vamos passar um tempo pior do que o deles. Então, não brinque com Deus. Não estamos mais no momento de perguntar, será que esse divertimento é certo ou errado? Já estamos no momento de perguntar, será que eu tenho tempo para gastar com isso? Porque há coisas, irmãos, que não são erradas, são saudáveis, mas muitas vezes toma o nosso tempo, ou toma o tempo daquilo que é essencial. Então, em nome de Jesus, vamos acordar, porque amanhã tenha certeza que será tarde, e nós não teremos outro tempo de graça, é só esse. Veja, eu não sei quantos já ouviram falar desse rapaz, Philo Farnsworth. Ele é considerado o inventor da televisão. Houve uma briga aí enquanto ele era vivo, ou com outro rapaz, mas depois de sua morte ele foi reconhecido como o inventor da televisão. Um dia se aproximaram dele, viram aquela caixa enorme e falaram assim: que negócio é esse que você está fazendo aí? Olha a resposta que ele deu: um monstro na frente do qual as pessoas irão desperdiçar as suas vidas. Eu pergunto, ele foi um profeta nesse momento ou não foi? Muitos de nós temos desperdiçado nossas vidas diante do aparelho de televisão? Irmãos, isso é tão sutil que, por exemplo, lembra que eu falei que há coisas que são boas, mas não podem tirar o tempo do que é essencial? Quer ver só? Eu já conheci pessoas que não estudam a palavra de Deus. Eles preferem assistir a Arena do Futuro. Eu já conheci pessoas que não estudam a lição da escola sabatina. Eles preferem assistir Código Aberto. Vocês entendem onde eu quero chegar? Esses programas do Novo Tempo são divinos, excelentes. Nós aprendemos muito com eles, mas isso não pode substituir a nossa devoção pessoal com Deus. E Philo Farnsworth disse: eu estou produzindo um negócio para as pessoas perderem o seu tempo na frente. Não estou dizendo que é Novo Tempo perde tempo, ok, irmãos? Me entendam. As pessoas vão passar horas, a vida inteira na frente daquele aparelho, e a vida passou e elas não perceberam. E principalmente, o tempo de graça acabou e elas não perceberam. No tempo do dilúvio, a palavra de Deus diz que veio o dilúvio e não perceberam. Isso vai acontecer de novo. Muitos serão pegos de surpresa. Quer ver que interessante? A palavra de Deus diz que Cristo virá como um ladrão. Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês moram em São Paulo. Eu morei em São Paulo 15 anos e morei num lugar muito tranquilo chamado Capão Redondo.
é uma cidade violenta. O ladrão te avisa quando vai na sua casa? O ladrão dá algum sinal? Ó, quando você vir isso acontecer, significa, Haroldo, que eu estou chegando na sua casa. Ele faz isso? E Cristo? Ele deu sinais, sim ou não? Então como é que Cristo vai vir como ladrão se ele dá sinais? E se ele avisa? É simples. Porque virei como ladrão. Cristo não se referia à sua volta. Cristo estava se referindo a um evento que irá determinar quem será salvo e quem estará perdido e pegará as pessoas desprevenidas. Que evento é esse? Fechamento da porta da graça. Esse é o ladrão que vai pegar pessoas de surpresa. Então, irmãos, não desperdice o seu tempo. Busque ao Senhor em estudo da palavra, em oração. A grande questão da televisão é a seguinte: existe um fenômeno relacionado à televisão que, como vocês sabem, há ali uma mudança muito rápida, muito brusca de imagens, de planos, ok? Vou dar um exemplo simples. Eu estou olhando para aquele jovem aqui e eu vou olhar para esse rapaz aqui. A minha visão faz todo o trajeto, ok? A televisão mostra aquele plano, aquela imagem, e sem nenhuma sequência mostra aquela imagem, e são imagens sucessivas numa velocidade muito rápida, unido à intermitência da luz. Não sei quantos já perceberam. Aliás, é imperceptível, né, a olho nu. Mas a luz da TV, ela pisca numa velocidade muito rápida. Então essas mudanças rápidas de imagens, com esse piscar, causa um relaxamento num órgão chamado lóbulo frontal, que nada mais é do que aquele que abriga a sua razão. É ali que está a sua força de vontade, é ali que está o seu poder de tomar decisões corretas, ali que está o seu raciocínio. E este fenômeno de mudanças muito rápidas de imagens e a luz intermitente relaxam o lóbulo frontal. E a gente começa a entender o seguinte: no lóbulo frontal está a nossa moralidade. Quando eu estou assistindo a um filme em que o herói mata o bandido, quem fica chateado? Você fica? Eu nunca fiquei. Eu sempre fiquei feliz, mas aquilo é um assassinato. Por que parece que nós perdemos o discernimento moral quando estamos assistindo essas coisas? Porque o lóbulo frontal está adormecido. E você perde o seu discernimento moral. Por isso nós aceitamos o adultério, desde que o marido da mulher seja um homem mau, certo? E ela conheceu um homem bom. Ah, tudo bem, adultério, vai lá, não é muito legal, mas o marido dela mereceu isso. É assim que a gente pensa, não é, irmãos? Lóbulo frontal adormecido. Segundo ponto. Eu não sei quantos perceberam como é difícil desligar a TV. Quando eu era molequinho, eu sentado lá com meu irmão, e meu irmão ficava com o controle remoto. Tum, chato, tum, chato, tum, chato. E eu falava: desliga esse negócio, para de ficar trocando de canal. E ele dizia: mas eu não consigo achar nada legal. Então desliga. Eu pergunto: a gente consegue, irmãos? A gente não consegue desligar. Por quê? Lóbulo frontal está relaxado. Fizeram uma pesquisa com bebês. Ligaram um eletroencefalógrafo neles, enquanto estavam assistindo um programa de televisão. Sabe quais foram as ondas cerebrais que foram registradas? As mesmas de um paciente que está em coma. As mesmas de uma pessoa que está dormindo, ainda que eles estivessem acordados e assistindo o programa. Por quê? Relaxamento do lóbulo frontal. Por isso que você e eu suportamos passar 3 horas assistindo um filme. Mas se o culto de sábado passar de 11h30, porque o culto de sábado exige raciocínio, e isso cansa. Mas na TV não. O lóbulo frontal está relaxadinho. Quer ver só que interessante isso daqui? Para vocês entenderem qual que é o problema disso. Ô irmã, muito obrigado. Pode deixar aqui no cantinho. Obrigado, viu? Para vocês entenderem agora no aspecto espiritual, qual que é o raciocínio? O lóbulo frontal, eu vou dar um exemplo aqui. Lá no passado, nós tínhamos os radinhos, né? Só que para a gente poder pegar alguma frequência e ouvir alguma mensagem, o radinho tinha que ter o quê? Tinha que ter o quê?
uma antena, certo? Tinha que ter uma anteninha. E para que serve a antena? Para que eu possa captar as ondas de rádio e transformar aquilo em uma mensagem que eu possa entender. Se a antena não está funcionando bem, como é que fica a transmissão? Fica bem, né? Cheio de ruído. Se a antena estiver completamente destruída, você escuta o quê? Nada. Pois bem, no aspecto espiritual, o lóbulo frontal é a antena do nosso corpo. E é ele que capta as ondas de quem? Do Espírito Santo. Se o lóbulo frontal, se a nossa antena não estiver funcionando devidamente, nós vamos ouvir o Espírito Santo com interferência. E se o lóbulo frontal estiver completamente destruído, nós não ouvimos o Espírito Santo. É por isso que quando a serva do Senhor escreve sobre reforma dos entretenimentos, reforma da alimentação, reforma da música, porque tudo isso interfere no seu lóbulo frontal, a antena do seu corpo. É o único lugar por meio do qual o Espírito Santo fala. Então eu pergunto, a nossa antena tem que estar bom ou não? Tem que estar em perfeitas condições. E é por isso, irmãos, por causa dos nossos maus hábitos, que nós muitas vezes ouvimos um sermão e não faz a menor diferença. Sabe por quê? Porque a antena está tão deteriorada que eu não entendi nada. Eu ouvi, mas não entendi nada. E alguns me falam assim, Leandro, a Bíblia é tão difícil de entender. É mesmo. Por isso que nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. Leve esse assunto a sério. Mantenha a sua antena em bom funcionamento. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios, pelos quais o céu pode se comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Então, quando nós passamos muito tempo em atividades que mantêm o lóbulo frontal relaxado, nós não o exercitamos e ele começa a se atrofiar. E nós começamos a perder o poder de tomar decisões corretas. E é por isso, irmãos, que nas pequenas decisões do dia a dia a gente não consegue decidir pelo lado certo, por mais que a gente tenha vontade. Olha que interessante isso daqui. Dr. Valdemar Setzer, aqui da USP, ele escreveu o seguinte: esse efeito de a TV colocar o telespectador em estado de sonolência semi-hipnótico é muito fácil de ser compreendido. A rápida sucessão de imagens impede que o telespectador reflita conscientemente sobre o que está vendo. É um verdadeiro festival psicodélico, alucinógeno. Faça-se a simples experiência de manter o pensamento ativo, refletindo-se sobre cada imagem ou fala transmitidas. Em cerca de meio a 1 minuto, ficar-se-á mentalmente exausto. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como isso funciona na prática dentro de uma câmara de ressonância magnética. Em 30 segundos, o que acontece no nosso cérebro. Continua dizendo assim: quando um programa exige algum raciocínio, ele é normalmente considerado monótono e a tendência é do telespectador mudar de canal. Muito chato esse programa. O relaxamento mental, associado à falta de exercício da vontade, faz com que sobre apenas a atividade interior de ter sentimentos. É por isso que os programas apelam invariavelmente para as emoções. Alguns podem perguntar, Leandro, mas vai causar esse efeito prejudicial quando eu estiver diante da TV assistindo o pastor Luiz Gonçalves pregar? Sabe qual a diferença, irmãos? Que o pastor Luiz Gonçalves está apelando para o nosso raciocínio. Raciocínio. Aí é um equilíbrio na questão. Agora eu pergunto, o que é mais legal? Assistir um sermão do pastor Luiz Gonçalves na Arena do Futuro ou assistir um filme bíblico? Humanamente falando, o que é mais gostoso? O filme. Por quê? Porque é uma carga puramente emocional. Não há raciocínio. E nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Aliás, domingo pela manhã. Veja que interessante. Colocar uma pessoa dentro de uma câmara de ressonância magnética e transmitir ali dentro o trailer de um filme da Disney. Irmãos, olha o que aconteceu no cérebro da pessoa em 30 segundos. Esses pontinhos laranja são os locais que são ativados, ok? Vocês vão ver que esses pontinhos laranjas se apagam, acendem, se apagam. Olha o que acontece em 30 segundos. Aqui é o lóbulo frontal, aqui. Lembrando que esses pontinhos são pontos ativos. Se eles se apagarem, significa o quê?
inativou. Olha só que interessante, preste atenção nisso aqui. Começou o filme, veja a atividade cerebral da pessoa. Pontos se acendem, pontos se apagam. Ativa, desativa. Estamos em 15 segundos, metade do tempo. Já começamos a perceber algo aqui, vocês estão vendo? 20 segundos. Começa a ficar um pouco mais escasso a atividade cerebral. 25, 26, 27. Estamos chegando em 30 segundos. Veja o que aconteceu. Observaram? Em 30 segundos, digamos assim de uma forma banal, grande parte do teu cérebro apagou. Incluindo quem? O lóbulo frontal. E aí tem um segundo problema. O lóbulo frontal é como um guarda que nos dá discernimento de dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu pergunto, quando o guarda está dormindo, o que acontece? Tudo entra. Tudo. E o que isso vai fazer comigo? Pela contemplação, nós somos transformados. E aí você começa a ter ideias que você não sabia que tinha essas ideias. Você começa a ter comportamentos que você não tinha antes. O que está te transformando? Aquilo que você está contemplando no seu dia a dia. Mas você não percebe. Porque o teu lóbulo frontal está tranquilo, cochilando. Cumpre nos abster-nos de quantas práticas? Toda prática que embote a consciência ou que mantém o lóbulo frontal adormecido. Irmãos, olha como isso é sério. O lóbulo frontal, ele precisa ser exercitado. E nós vamos exercitando. Isso vai nos dando força para tomarmos decisões. Eu pergunto, qual a melhor atividade para exercitar o lóbulo frontal? A melhor? Leitura. Por isso eu já vou dar uma dica para vocês. Eu vou falar domingo pela manhã um pouco mais sobre isso. Substitua os filmes bíblicos pelo estudo da Bíblia. E o lóbulo frontal precisa ser exercitado. Se eu não o exercito nas minhas atividades, se a minha alimentação está deteriorando, se os meus entretenimentos estão deteriorando, se a minha música está deteriorando o lóbulo frontal, sabe o que vai acontecer, irmãos? Preste atenção nisso. Imagine que eu faço academia há muitos anos, sou bem fortão, bombado como dizem, e alguém pede para eu levantar esse púlpito aqui. Eu levanto facilmente, eu sou uma pessoa musculosa. Agora olhe para mim do jeito que eu sou mesmo. Se alguém pedir para eu levantar, eu não vou ter forças para levantar. Agora eu pergunto, e se eu quiser muito? Se eu tiver muita vontade, eu consigo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a vontade não é suficiente. Eu preciso ter força. Tá claro? O que tem a ver com isso que a gente está falando? É simples. Quando eu estou diante de um momento de decisão, eu quero muito tomar a decisão certa, mas querer não é suficiente. E eu tomo a decisão errada, porque eu não tenho força. Porque aquilo que me dá força espiritual para tomar decisões certas está sendo deteriorado, destruído pelos meus hábitos do dia a dia. E aí quando vier decreto dominical, irmãos, a decisão já vai estar tomada. Por isso a importância de fazermos junto com o arrevamento as reformas que o Senhor pediu, para que Ele possa atuar numa mente clara, apta a receber. Tanto as faculdades intelectuais como as morais devem ser disciplinadas e pelo exercício hão de se revigorar e aumentar. Pelo exercício nós vamos aumentar o intelecto e o que mais está dizendo ali? A moral. Precisamos exercitar isso. Satanás e seus anjos estão ativos criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração. Olha como é interessante. Uma pessoa que está com o lóbulo frontal deteriorado pode pregar que Jesus vai voltar, pode pregar que o decreto dominical vai ser assinado semana que vem. Para ele não faz a menor diferença. Paralisia dos sentidos. Pode ouvir, mas não vai fazer nenhuma diferença. Vai entrar aqui? Isso aí é aqui. Irmãos,
Eu viajo muito, muito. E é muito triste passar por algumas igrejas. E enquanto nós estamos pregando sobre os eventos finais, dos quais vamos falar um pouco no sábado à tarde na igreja do Jardim São Carlos, 16 horas, né? As profecias se cumprindo, as notícias do dia a dia cumprindo profecias. É impressionante, diante das profecias se cumprindo, pessoas continuam indiferentes. Em muitas igrejas você pode trazer uma mensagem forte de despertamento, que muitas pessoas continuam cochilando na igreja, conversando na igreja, entrando e saindo na igreja. Por quê? Porque o nosso lóbulo frontal não está sendo bem cuidado. E essa é uma artimanha satânica. Pode pregar à vontade para uma pessoa assim: entra aqui e sai aqui. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos fazer as reformas. Começa por isso daqui. Até domingo à noite vocês vão entender por que comece por isso daqui. Alguns resultados disso, né? De passar tempo em atividades que mantêm o lóbulo frontal adormecido, relaxado. Primeira coisa, perda da criatividade. Olha como é simples de entender. Se eu contar uma história para vocês agora, cada um vai fazer o quê? Vai imaginar. O que a televisão faz? O que os filmes fazem? Entrega as imagens prontas, não deixa você refletir naquilo. Olha que interessante, não sei quantos conhecem o Dr. Neil Nedley, é um médico adventista especializado em saúde mental, em cérebro. Ele esteve no NASP 2 há um tempo atrás, dando algumas palestras, e veja só o que ele disse ali. Os maiores produtores de cinema não gostam de assistir televisão, nem vão ao cinema. Por quê? Esse é um fato bem conhecido pelos cientistas. Se você quer ser um especialista em mídia, se você quiser alcançar os melhores efeitos, é preciso que você fique 1 ano sem assistir TV, sem assistir filmes. Por quê? Porque os filmes destroem a criatividade. Outro resultado, perda de interesse pela leitura. Quanto mais tempo passamos diante da televisão, menos interesse temos pela leitura. E é por isso que, se eu perguntar para você, é mais gostoso ler a Bíblia ou assistir um filme bíblico? A resposta é unânime. É mais gostoso, humanamente falando, assistir o filme. É por isso, irmãos, é por causa disso, que nunca se viu uma geração em que se produzisse tanto filme bíblico. E é exatamente a mesma geração em que nunca se viu tanta negligência do estudo da Bíblia. Sabe por quê? Porque os filmes bíblicos não nos aproximam de Deus, eles nos afastam. E domingo de manhã eu vou explicar para vocês. Agora veja que interessante. Deixa o filme para lá. Pegue a sua Bíblia. As pessoas perdem interesse pela palavra de Deus. Eu só quero assistir filme. Acontece isso aqui também. Perda da capacidade de concentração. Imagina, o filme, aquelas imagens coloridas, uma atrás da outra, tudo muito rápido, trilha sonora, é muita emoção. Eu pergunto, na hora que eu for pegar minha Bíblia para ler, como é que vai ser, irmãos? E são tantas informações vindas ao mesmo tempo, que a gente começa a perder a capacidade de se concentrar. Me responda uma coisa, se eu estivesse dando essa palestra sem PowerPoint, seria diferente? Só eu falando aqui, seria ou não? Agora eu pergunto outra coisa, deveria ser diferente ou deveria ser a mesma coisa? Deveria ser a mesma coisa. E por que é diferente? Porque nós precisamos de algum estímulo visual, porque as pessoas não têm mais capacidade de se concentrar, por causa de tanta informação que vem o tempo inteiro na mente. E aí o culto não pode passar de 11h30, porque cansa. Mas, irmão Leandro, nós temos que ter organização com as coisas de Deus. Eu na minha adolescência, já amanheci o dia assistindo filmes. Mas para ir a uma vigília na igreja, temos que ter organização. Deus não quer isso. Depois eu conto um pouco da minha experiência, que alguns podem estar olhando para mim pensando, Leandro é daqueles crentes fanáticos que não gosta de filme, não gosta dessas coisas, por isso que faz esse trabalho aí. Os irmãos não entendem a luta que aconteceu na minha vida. Mas eu tenho certeza que você e eu podemos vencer. E eu estudei tanto esse assunto, e eu descobri que eu estava sendo enganado tantas e tantas vezes em tantas e tantas coisas que eu achava que não tinha problema, que eu pensei juntamente com a minha esposa, só existe um jeito de Satanás não nos enganar mais.
Qual é? Nós cortamos. Ah, você assiste filme bíblico? Não. Ah, você assiste série? Não. Porque, irmãos, como é que você sabe? Que critério você usa para decidir se um filme é bom ou não? Aquilo que você? E aquilo que você não está vendo? Coisas que eu descobri na minha pesquisa, inclusive em filmes bíblicos. Como é que fica? Então eu pensei, só tem um jeito dele não enganar a gente nunca mais. Nós cortamos. Ele enganou a gente de novo nisso? Não. Em outras coisas sim. Porque ele é muito inteligente. Mas nisso, não mais. E vocês vão entender com o decorrer do final de semana. Isso aqui é só uma introdução. Outro problema que vem com a perda da capacidade de se concentrar: necessidade constante de estímulos. Se eu não consigo me concentrar, eu preciso ser estimulado. É exatamente por isso, irmãos, que hoje na igreja, em muitas igrejas, se não tiver o culto, ninguém vem. Eu pergunto, se aqui hoje estivesse presente Novo Tom, como estaria a igreja? Por quê? O Deus que está aqui quando o Novo Tom vem é o mesmo que está aqui agora? E por que eu só venho quando vem o Novo Tom? Porque nós temos necessidade, irmãos, de estímulo externo. Eu preciso de alguém conhecido para eu ir à igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, para mim, não é conhecido. Eu não estudo a Bíblia. Eu não gasto tempo em oração. Então precisamos desses estímulos para termos prazer no culto. O que mais? Perda do prazer pelas coisas simples e puras. Posso dar um exemplo de uma coisa simples? Um culto de quarta-feira à noite. Irmãos, a irmã White diz assim: nós só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E qual que é o culto menos frequentado da igreja? O de oração. E só podemos esperar reavivamento em resposta à oração. E como nós não oramos, nós precisamos de estímulos externos para parecer que há reavivamento. E reavivamento não tem nada a ver com aquilo que você sente. Reavivamento sempre passa pelo estudo profundo da palavra de Deus e da oração. E nós não estamos buscando a Deus em oração, então precisamos de algo mais para sentir prazer no culto. E você começa a entender por que alguns fenômenos acontecem na igreja que recebeu a luz da verdade. Enquanto temos alguns colegas nossos de outras igrejas, de outras denominações, que não têm a verdade, cujos cultos estão lotados. Estou errado, irmãos? Por quê? E muitos daqueles serão salvos. Porque Deus julga de acordo com o conhecimento. E muitas pessoas lá são mais fiéis a Deus com pouco que sabem do que eu que nasci na igreja. Então a gente precisa tomar decisões, irmãos. Precisamos tomar. Temo, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E para muitos os sentidos já foram corrompidos. Então eu preciso de algo mais para ter prazer na igreja. Eu pergunto uma coisa: a televisão nos influencia? A televisão pode mudar o nosso comportamento? A nossa maneira de pensar? Algumas pessoas dizem: eu não sou influenciado por esse tipo de coisa, quando de criança. Influenciado? Irmãos, sabe por que muitos acreditam que não são influenciados? Porque são influenciados, modificados, transformados sem perceber. Quer ver só? Olha que interessante. Andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés? É possível eu me colocar diante dessas coisas e não ser por ela influenciado? Apesar de a segunda metade do século XX ser definida como a civilização do automóvel, é a televisão, diz Emi Sarden no Jornal do Brasil, é a televisão que introduziu e continua a produzir as maiores modificações na cabeça, nos valores e no comportamento das pessoas. Isso são pesquisas seculares. Veja, é uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. Será que Deus se enganou? Querendo ou não, irmãos, aquilo que nós contemplamos está transformando o nosso caráter.
Ah, mas eu não sou influenciado. Não, você não está sendo influenciado, você está sendo transformado e não está percebendo. Eu não sei quantos já perceberam que a televisão e a indústria da música trabalham um fenômeno chamado comportamento de massa. Já ouviu falar disso? Todo mundo pensa igual. Se alguém se levanta, olha, eu não concordo, eu penso de uma forma diferente. O que acontece com a pessoa? Eu pergunto, essa cultura tem sido introduzida na igreja, irmãos? Tem. E temos que tomar cuidado com ela. Ou assim diz o Senhor, ainda que todo mundo faça o contrário. A televisão modifica a nossa vida. Olha que interessante isso daqui. Eu posso usar essa descoberta ao meu favor. Como? O salmista diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E colocando Cristo diante de mim continuamente, estudando a palavra, estudando a vida de Cristo, orando por essa contemplação, eu vou sendo transformado à semelhança dele. Agora tem um problema também, se eu não cuidar com o que eu observo. Olha isso aqui. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na sua imagem. Se nós contemplarmos o mal, e eu estou falando contemplação voluntária, aquilo que eu ponho diante de mim, eu me tornarei aquilo que eu estou vendo. É muito simples de ver, irmãos. Está crescendo ou diminuindo o número de adultérios em nossa sociedade? E na igreja? Nós somos transformados por aquilo que vemos. E vocês vão ver o que dizem muitos produtores de cinema, produtores de novela. Olha só, o que selecionamos, diz o Manual da Igreja, a última edição 2015, para ler, ouvir e assistir, seja um livro ou revista, no rádio ou na televisão, na internet ou outra mídia moderna, molda e impacta o nosso caráter, querendo ou não. Isso vai acontecer, irmãos. Por isso, eu apelo à igreja, tome cuidado com o que você assiste, porque você vai se transformar naquilo que está assistindo. Ou você acha que Deus se equivocou? Olha que interessante como isso pode influenciar as pessoas. Notícia do R7. Criança pula de prédio após sonhar com um super-homem. Aqui diz que ele sonhou com um herói um pouco antes de acordar, abriu o cadeado da janela e se jogou para imitá-lo. Influencia ou não? Ah, é só criança. Criança é fácil de influenciar. Pois bem, outra notícia. Jovem atacou Starbucks inspirado em Clube da Luta, diz a polícia. Ele assistiu o filme e aprendeu alguma coisa ali, foi influenciado a fazer aquilo. Olha o outro. Homem rouba banco disfarçado de mulher e diz que se inspirou na série CSI. Influencia ou não? Influencia. Olha o outro. Nicole Kidman afirma que Hollywood provavelmente contribui para a violência. De que forma? Irmãos, Hollywood é a maior indústria de doutrinação que existe hoje. A gente pensa que é só divertimento, entretenimento. Domingo pela manhã vocês vão ficar chocados com algumas informações. É uma indústria que está doutrinando as pessoas. E principalmente, é uma indústria criada por Satanás para apagar o Espírito Santo. Venha no domingo pela manhã. Olha que interessante isso daqui dentro desse contexto da influência. Quantos aqui já ouviram falar de um programa que havia, um quadro que havia no Fantástico chamado Câmera Kids? Alguém já ouviu falar? Era um quadro que eles colocavam crianças dentro de uma sala, criavam uma situação ali, os adultos saíam e as câmeras registravam. Como é que as crianças reagiam àquilo? Determinado programa, eles colocaram uma criança numa sala com uma televisão ligada e 2 bonequinhos brincando. O adulto saiu. De repente, aqueles 2 bonequinhos se voltaram para as crianças e começaram a falar com as crianças. A ideia é simples. Como é que uma criança reage a um personagem da televisão falando com ela? Será que ela vai se tocar? O que é isso? Está falando comigo? Irmãos, olha o resultado daquilo. Preste atenção no que aconteceu. Esse tem áudio, tá? Preste atenção no que aconteceu ali. E no final, pais aqui presentes de crianças dessa idade, vocês vão entender melhor do que os outros. Preste atenção. Atenção, David, vai começar a brincadeira agora, hein? Primeiro desafio que eu vou te dar.
Pintar um bigode na cara da Tata Werneck. Solte sua arte, Estela, vai. Não tem ninguém vendo a gente, cara, aproveita. Vai, não tem ninguém vendo a gente, cara, aproveita. Muito bom, garota. Vamos ver o que ela vai. Vocês estão me vendo? É Claro, lógico! ora, Nós que somos uma pergunta. televisão 3D, minha filha. Tá achando o quê? Vamos fazer arte. Você podia rabiscar isso tudo, hein? Esse Louro José tá muito feio. Boa! Que tal se você fizesse um novo penteado pro Neymar? Tá muito bom. E agora que tal a gente fazer um óculos no Naldo? Eu acho que o seu Arnaldo vai gostar muito. Você tem que fazer algumas bagunças. Sim. Você tá muito certinho. Você tá muito certinho. Pega essa almofada, David. Agora, gira ela. Bate com toda a força na cara dele aqui. Isso. Joga. Roda e bate com força. Lá em cima. Isso, David. Tá muito Tá fraco. fraco, Tá mas... muito fraco. Isso, eu quero ver pena. A almofada é mais forte que você, rapaz. Eba! Olha, Legal! Isso é pra você! eu não gostei dessa cor. Pega outra para mim. Ah, muito bom! Agora pode falar com os peixes, não é? Agora isso! Muito bem! Eba, já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Ei! Isso! Isso, garota! Isso! Ana, que bagunça é essa, Ana? Eles pediram pra fazer. Eles gostaram. Quem mandou você fazer essa bagunça toda? Fala. Eles estavam mandando fazer bagunça! Acredite em mim! Vamos lá me ajudar pelo menos, né? Pegar um balde e vassoura. Aí, David! David, não vai não, fica aqui! Ô, David. Beijo, vamos lá. Tá bom, tá bom. E aí, pais presentes? A televisão influencia ou não? Eu fiquei tão impressionado com esse resultado da dinâmica que fizeram. Evidentemente não era o que a Globo esperava, mas veja, as crianças começaram a obedecer 2 bonecos da televisão que elas nunca tinham visto antes. Tudo que eles mandaram fazer, elas fizeram. Então, pais presentes, tome cuidado com o que seu filho assiste. Sabe por quê? O que mandar fazer, ele faz. E o pior, ele está sendo transformado pelo que está vendo. E aí quando chega a fase da juventude, meu filho saiu da igreja, eu não entendo por que saiu da igreja, foi criado na igreja. Sabe por que saiu da igreja? Porque durante o tempo que passou na igreja, os pais permitiram que a sementinha de Satanás fosse plantada por meio da televisão. Quando se torna um jovem, lóbulo frontal deteriorado, doutrinação na cabeça, qual escolha que ele vai tomar, irmãos? Evidentemente não é essa a única razão que para alguém decidir sair da igreja, mas muitas pessoas estão sendo transformadas, modificadas, e a gente não sabe por quê. O que está acontecendo? É isso, estamos contemplando coisas que não deveríamos. Me diga uma coisa, que lugar é esse aqui? Bonito ou feio? Assustador? Não. Eu pergunto, a sociedade tem medo de cemitério? Por quê? O que tem no cemitério que oferece perigo para nós? Nada. Mortos. E mortos pode fazer tanto mal para mim quanto essa cadeia, esse banco aqui. Nada. Então por que a sociedade desenvolveu um medo tão grande de um lugar que não oferece perigo nenhum? Influência da mídia, que apresenta sempre filmes sórdidos, lugares sórdidos, mortos que se levantam para fazer mal às pessoas. E aí nós desenvolvemos medo de um lugar que não oferece perigo nenhum. A TV influencia ou não? Muito. Quer ver só? Esta aqui é a maior ferramenta de mudança de comportamento de uma sociedade. Palavras dos próprios produtores. A maior ferramenta no Brasil hoje
de mudança de comportamento social são as novelas. Eu pergunto uma coisa, eu vou perguntar uma coisa, vocês respondem, a segunda coisa vocês não respondem, só pense. A sociedade brasileira é fã de novela? E é tão interessante porque a novela é sempre a mesma história. No fim é sempre a mesma história. E o povo continua consumindo. A segunda pergunta, não responda, só pense. O povo do Senhor, chamado por Deus para ser uma geração eleita, diferente, separada, é fã de novela? Terceira pergunta, responda para si. Eu tenho sido um fã de novela? Eu tenho sido um consumidor de novelas? Irmãos, bom, eu vou apresentar as informações e depois a gente conversa sobre isso. Veja só, a palavra de Deus diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Eu pergunto, isso parece um enredo de uma novela, sim ou não? Sim ou não? E enquanto estamos observando essas coisas, nós estamos sendo o quê? Transformados por elas. Não tenha dúvida disso. Estamos sendo transformados por elas. Olha o que diz o manual da igreja. Devemos evitar tudo que dramatize, apresente visualmente ou sugira os pecados e crimes da humanidade, homicídio, adultério, roubo e males semelhantes. Porque a igreja sabe que essas coisas, essa contemplação, nos transforma o caráter. Olha como é que está a sociedade. Irmãos, a sociedade é uma novela. Tudo é intriga. Nós não conseguimos conversar como pessoas civilizadas. No trânsito, então? Agora eu pergunto, essa cultura tem tentado invadir as igrejas adventistas? Sim ou não? Irmãos, tem lugares que comissões de igreja são novelas. Um irmão não pode dizer, olha, eu não concordo com esse ponto, a gente não pode rever isso aqui. Vira uma briga. Nós não podemos tratar de um assunto um pouco mais delicado. As pessoas não sabem discordar com respeito. Quer um exemplo? Fala de música na igreja. A gente não consegue discordar com respeito. Parece uma novela. Tudo é briga, tudo é intriga. Ah, o irmão não me cumprimentou sábado. Acho que ele está... Ah, o irmão não curtiu a minha postagem no Facebook. Deve estar de mal de mim. Os adultérios crescendo dentro e fora da igreja, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou mostrar as informações. Mas só para entender. Novela é algo que deve estar da casa de um cristão? Se alguém tem dúvida, vamos tirar. Agora, Dr. Felipe Aquino, aí está o currículo dele, ele escreveu certa vez: aos poucos, lentamente, para não chocar, os valores morais vão sendo suprimidos. Ele está falando em relação às novelas. Existem muitas pesquisas seculares sobre o papel das novelas na corrupção da sociedade. E algumas entrevistas com produtores, escritores de novelas. Agora veja, Silvio de Abreu, há um tempo atrás, ele deu uma entrevista à revista Veja e fizeram algumas perguntas interessantes para ele. Por exemplo, como é que vocês fazem para que determinado comportamento que não era aceito na sociedade passe a ser não apenas aceito, mas defendido? E o jornalista foi específico. Como vocês fizeram para introduzir o homossexualismo como algo normal na sociedade? E Silvio de Abreu, na entrevista, ele explica o papel da novela na introdução de princípios que antes a sociedade não aceitava. Agora veja que interessante o que ele diz. Eu não sei quantos sabem aqui, mas a novela não é escrita do começo ao fim. Ela é escrita em blocos. Pessoas vão às ruas para entrevistar, para ver como é que as pessoas estão absorvendo aquela trama ali, o que estão achando. Ah, aquele casalzinho lá, ninguém está lembrando deles, então os dois morrem, umas coisas mais ou menos assim. E olha o que Silvio de Abreu falou para o jornalista.
Como sempre acontece na Globo, realizamos uma pesquisa com espectadoras para ver como o público está absorvendo a trama e constatamos que uma parcela considerável delas, das telespectadoras, já não valoriza tanto a retidão de caráter. Por que não valorizam tanto mais a retidão de caráter? Porque estão sendo transformadas por aquilo que estão assistindo. Estão se tornando personagens de novelas. E aí perguntaram para ele, e a questão do homossexualismo? Irmãos, nós somos cristãos, eu não preciso falar muito sobre isso. É simples de resumir. Amamos, e Deus também, os homossexuais, mas não concordamos com a prática, tá claro? Não é homofobia, é discordância. Só isso. Ninguém vai matar, ninguém vai bater. Eu sei que pessoas aqui como eu têm amigos que são homossexuais, problema nenhum. Agora, não concordamos com a prática e temos razões bíblicas para isso. E perguntaram para Silvio de Abreu, como é que você fez isso? E ele disse na entrevista na Veja, eu até quase fui agredido lá no começo, por causa disso. Mas o que eu fiz, dizia ele? Nós colocamos um personagem, aquele personagem preparado para as pessoas amarem. A pessoa mais legal da novela. E aí lá no capítulo número 100, quando as pessoas já estavam apegadas àquele personagem, aí nós colocávamos que ele era homossexual. Mas as pessoas já estavam tão apegadas, ok, normal. E isso não só se tornou normal, como tem sido defendido pela sociedade. É assim que ele trabalha, é assim que eles trabalham. Agora eu pergunto uma coisa, você está sendo influenciado e transformado por isso? Sim ou não? Deus diz que sim, porque pela contemplação somos transformados. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na sua imagem. Olha o que Silvio de Abreu diz, concluindo. O noveleiro é, antes de tudo, um manipulador de emoções. Você se sente manipulado? Não, eu não sou manipulado. Sim, está sendo manipulado. O noveleiro consegue te fazer sentir raiva e alguns capítulos depois você gosta daquele mesmo personagem. Sim ou não? Manipulador de emoções. Qual que é a seriedade disso? A irmã White escreveu o seguinte, que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos compõem o nosso caráter. E quando Silvio de Abreu fala, nós noveleiros somos manipuladores de emoções, manipuladores de sentimentos, ele está dizendo com base na inspiração da serva do Senhor, nós estamos manipulando o caráter de vocês. Ah, mas eu não sou influenciado. Está sendo influenciado e transformado. Olha que interessante, uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Novelas brasileiras têm impacto sobre os comportamentos sociais. São pesquisas seculares. Tem uma série, não vou apresentar todas. A irmã White escreveu certa vez, o mundo acha-se inundado de novelas de toda sorte. Pecais contra Deus em assim empregar o tempo que devia ser passado em devoção a Ele. Se a serva do Senhor escreveu, é suficiente para você ou não? Aí alguns me olham assustados, mas novela no tempo da irmã White? Tinha novela no tempo da irmã White, irmãos? Sim ou não? Aí ela está escrevendo. Tinha, mas como era o formato da novela naquele tempo? Era literário. Eu pergunto, o que ela diria se estivesse vivo hoje? Quando você vê as cenas agora. Tem mais. Mediante revistas de contos e novelas, Satanás está operando. Alguém quer que Satanás opere na sua vida? Mas, há hoje nos manicômios, milhares cuja mente se tornou desequilibrada pela leitura de novelas, leitura essa que resulta na edificação de castelos no ar e de doentio sentimentalismo. Sabe como é que funciona isso? Principalmente as mulheres são mais suscetíveis a essa questão sentimental, o príncipe encantado no cavalo branco, sabe essas coisas? Veja, irmãos, eu sou casado há 8 anos. E imagina que a minha esposa é consumidora voraz de novelas. E ela vê aqueles galãs de novelas, homens bonitos, bem-sucedidos, ricos. E aquela coisa bonita, aquele amor bonito. E quando ela acorda de manhã cedo, ela olha para o lado e vê quem? Eu. Qual o resultado disso? Frustração.
frustração, um casamento, um potencial divórcio. Os homens a mesma coisa, estamos ali vendo aquelas mulheres lindas, bem-sucedidas. Aí eu olho para minha esposa, que é uma mulher linda, mas não é uma mulher fabricada como aquelas. E nós vamos falar um pouco a respeito disso no domingo à noite, quando falar de pornografia, essa fabricação de personagens. O que acontece? Eu quero uma mulher igual daquela da novela. Já ouviu aquela expressão, minha vida não é igual daquela da novela, daquele do filme. Eu quero a vida daquela para mim. Frustração. As pessoas entram no casamento, irmãos, com um sentimentalismo doentio, achando que casamento é conto de fada, e se esquecem que casamento é muito trabalho e suor, sim ou não? Muito joelho no chão. E aí quando eu me caso, eu quero que tenha uma vida de novela, e quando eu tenho a primeira briguinha com o meu cônjuge, o que eu faço? Eu não vou lutar pelo casamento, eu me separo, procuro outro. Estamos transpondo essas coisas para a nossa vida real. Irmãos, isso é muito sério. E os divórcios estão aumentando. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Olha o que diz também a pesquisa do Banco Interamericano. Eles relacionam novelas a divórcios no Brasil. Elas têm contribuído para o aumento vertiginoso da taxa de divórcio. Irmãos, chega a ser cômico. Houve uma novela um tempo atrás, não sei se ainda passa, que o título da novela era Amor à Vida. Vocês lembram desse título? No primeiro capítulo, houve um assassinato e um aborto. E o nome da novela? Amor à Vida. Você vê o comercial das novelas? É briga, intriga, adultério, corrupção e etc. Aí depois vem o nome da novela: A Lei do Amor. E nós vamos sendo transformados. Irmãos, em nome de Jesus, tira essa coisa de dentro do seu lar. Eu poderia contar algumas experiências aqui para os irmãos, de pessoas que consumiam esse tipo de coisa e tiveram um encontro nada agradável com Satanás na sala da sua casa. Nada agradável. Veja o que o irmão escreveu: muito desgraçado e negligenciado lá, muito inválido por toda a existência, muito interno de asilo de alienados, chegou a isso mediante o hábito de leitura de novelas. O que o irmão White escreveria hoje? Quando nós não estamos apenas lendo ali, nós estamos vendo as cenas. As novelas não devem entrar nos lares dos que creem em Cristo. Está claro, irmãos? Sim ou não? Olha que interessante isso daqui. Glória Pérez, fizeram uma entrevista com ela e perguntaram assim: Glória, é verdade que você estava pensando em mudar o nome da novela Salve Jorge, para não deixar os evangélicos chateados? Olha a resposta que ela deu, presta atenção. É verdade essa história? Eu li uma nota dizendo que talvez a Globo mudasse o nome, porque os evangélicos talvez não aprovassem esse nome. Eu acho uma bobagem tão grande que nem pensei a respeito. Mas sempre os nomes que a gente escolhe são provisórios, até você ver registro, uma série de coisas, né? Mas os evangélicos assistem novelas espíritas e adoram, porque que eles teriam contra Salve Jorge? Imagina. Ela mentiu? Os evangélicos consomem aí vorazmente novelas espíritas. Por que vão achar ruim com Salve Jorge? Irmãos, que não sejamos nós. Que não sejamos nós. Então vamos lá. Quantos aqui já tiveram a curiosidade de ler a Constituição Federal? Olha que interessante que diz ali a respeito de programas de televisão. Olha só. E me responda se as novelas cumprem a lei. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Aí tem alguns. O número 4 diz: respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Eu pergunto, as novelas cumprem a lei? Não. E ninguém questiona. Mas como eu disse, Satanás não é bobo. Um dia um rapaz falou comigo assim: mas Leandro, é só diversão. Eu não vou adulterar, eu não vou fazer nada daquilo que eles fazem nas novelas. Eu só estou me divertindo um pouco, para esparecer um pouco a mente. Irmãos, olha isso daqui.
A palavra de Deus diz assim: conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, adultério, fornicação, assassinato, essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí você pode protestar e dizer: não, mas eu não aprovo o que eles fazem, eu só estou assistindo para me divertir. E eu fui procurar no comentário bíblico o que significa a palavra aprovar no original, e olha o que diz ali: maldade depravada de obter satisfação nas más práticas dos outros. Ou seja, a palavra de Deus diz em Romanos o seguinte: existe uma condenação para as pessoas que fazem essas coisas, adulteram, matam, roubam e etc. E existe a mesma condenação para aqueles que gostam de ver, para aqueles que têm prazer em assistir às más práticas dos outros. Veja como isso é mais sério do que a gente pensava. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que têm prazer em fazer mal e exultam com a maldade dos perversos. Irmãos, eu assisti muito filme na minha vida, como eu exultava com a maldade que acontecia ali. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, maldição, amaldiçoado, assim como ela. Apartar-se do mal é abominável para quem é o quê? É insensato. Agora você acha que Satanás é bobo, né? Existem muitas pessoas que não consomem esse tipo de coisa. Eu não vou assistir novela, isso é coisa do diabo. E Satanás fez uma reunião com seus anjos. Nós precisamos encontrar um meio para fisgar estas pessoas, esses cristãos que não querem assistir nossas novelas. E de repente ele teve uma grande ideia. Qual foi? Faça novela bíblica. Ele fisgou a sociedade. E um grupo não quis saber das novelas dele. E ele falou: vamos alcançar esse pessoal. De algum jeito temos que alcançar. Irmãos, hoje é impressionante. Qualquer coisa que você põe Jesus no rótulo, o povo aceita. Já percebeu? Qualquer coisa. Não analisa nada. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Se eu falar que essas novelas não são para enaltecer a Deus e para a pregação do Evangelho, tem algum peso? Peso nenhum. Quem é Leandro para falar que não é? Então quem é que tem que vir falar para nós? Quem fez? Quais são os objetivos dos produtores dessas novelas? Vamos perguntar para eles. Não é uma boa ideia, irmãos? Vamos perguntar para eles. É interessante notar, eu ouvi certa vez uma pessoa dizer o seguinte: eu nunca assisti novela. E sabe onde foi que eu desenvolvi gosto pelas novelas? Assistindo as bíblicas. Porque quando a novela bíblica acaba e você está com o gosto desenvolvido para aquilo, onde é que você vai continuar? Nas comuns. E eu pergunto uma coisa a vocês: esses atores aqui, Davi, Batseba, José, né, que foram homens de Deus, esses personagens, são os mesmos atores que fazem as novelas diabólicas? Sim ou não? Então peraí, Cristo e Satanás trabalham juntos agora? Nunca. Acontece que essas novelas não são para pregar o Evangelho, enaltecer a Deus e levar o povo para a Bíblia. Quer ver só? Aquela que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, foi esta. Rei Davi. Se eu não me engano, foi a primeira, né? Que lançaram assim dessa leva de novelas bíblicas. Olha que interessante. O rei Davi teve o patrocínio da cervejaria Itaipava. Ok. Nenhum problema, né? Nenhum problema. Alguns fiéis, irmãos, da Igreja Universal do Reino de Deus não gostaram dessa ideia. Porque é simples. Imagine. A cerveja é uma destruidora de lares? Sim ou não? Sim. Então, como que uma produção que tem o objetivo de edificar os lares brasileiros é paga por uma empresa que destrói lares? Eu pergunto, se essas produções fossem para enaltecer a Deus, para edificar a sociedade, uma cervejaria bancava? Por que não? Porque ele perderia clientes. Imagina, uma produção bíblica vai levar pessoas aos pés de Cristo e vai tirar pessoas dos botecos, certo? Então por que a Itaipava resolveu patrocinar? Porque não é para Deus isso. Então os fiéis da Igreja Universal mandaram e-mails, mensagens
para o site oficial da igreja e disseram: a gente não concorda com isso. Você quer saber qual foi a resposta da igreja, irmãos? Palavras do genro de Edir Macedo, por meio do site oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso está registrado na revista Veja. Olha só o que ele disse: você precisa saber que a concessão dada à Record é comercial, ou seja, ela não é uma emissora religiosa, assim como a minissérie não é cristã. Puro produto de entretenimento para atingir um mercado novo que está crescendo muito. Qual mercado? Evangélicos. Olha que interessante. Quem é essa mulher aqui na novela do Rei Davi? Que papel ela fez? Ela fez Batseba. Fizeram uma entrevista com Batseba. Irmãos, é tão engraçado isso aqui. E perguntaram para ela como é que foi fazer Batseba, qual foi a reação do público. A entrevista também está lá na revista Veja. Olha o que ela disse, ela colocou no blog dela trechos da entrevista. Olha que interessante. Eu vou falar uma coisa, palavras dela, ok? Da Batseba. Nunca vi o Brasil torcer tanto por um adultério na minha vida. Ela continua dizendo assim: porque onde eu vou as pessoas gritam: Batseba, fica com Davi. Estão torcendo muito por esse adultério. Acho que as pessoas nem se conscientizam da situação, que estão defendendo um adultério. Por que não se conscientizam? Porque o lóbulo frontal está deteriorado. Eu não sei quantos sabiam que há atores que fazem papéis de personagens maus que às vezes são agredidos na rua. Sabia disso? Por quê? As pessoas transportam essas coisas para a realidade, irmãos. Pelo contemplar, nós somos transformados. E as pessoas gritavam para ela: Batseba, fica com Davi. Mas, gente, isso é adultério. Não importa, fica com Davi. E aí na novela, depois do adultério, Batseba pega um punhado de pedras, encontra Urias e fala: pode atirar pedras em mim, eu adulterei com Davi. Que Bíblia que está escrito isso? Irmãos, os próprios produtores estão dizendo: ei, abre seu olho, isso aqui é para ganhar dinheiro, isso aqui é para fisgar o último mercadozinho que a gente não conseguiu. Em nome de Jesus, eles não vão fisgar adventistas do sétimo dia. Amém. Nós vamos permanecer fiéis ao assim diz o Senhor. Amém. Preste atenção nisso daqui. Depois veio a novela José do Egito. Olha o que os produtores disseram sobre a novela. Vivian de Oliveira, a autora da novela José do Egito, ela deu uma entrevista em que ela diz o seguinte: todo mundo vai chorar muito, diz a autora de José do Egito. Olha o que ela falou: José do Egito é uma trama cheia de conflitos familiares. Os sentimentos humanos como paixão, inveja, amor e ódio são os grandes destaques da história. Eu pergunto, as pessoas quando assistem novelas bíblicas estão interessadas nas lições bíblicas das novelas? Não, porque se estivessem, iam para a Bíblia. Elas estão interessadas nas mesmas coisas que elas veem nas novelas comuns: adultério, sexo. Porque no capítulo em que houve o adultério de Davi com Batseba, a Rede Record de televisão, os níveis do Ibope explodiram. De um monte de gente querendo aprender lições bíblicas. Não, de um monte de gente querendo ver dois casais, ou um casal, fazendo sexo. Ou pelo menos sugestivo, né? Sugerindo o hábito. Abra o olho, irmão. E tem mais, olha aí. O grande clássico, né, que, nossa, estourou, os 10 mandamentos, lançaram em filme, agora vai passar na televisão o filme. Eu pergunto, é para ensinar as pessoas sobre os 10 mandamentos e aproximá-las do Senhor? Experimenta pregar sobre os 10 mandamentos aí, para ver o que acontece. Fala do quarto, porque está nos 10, não está não? Então todo mundo vai para o cinema aprender a Bíblia, os 10 mandamentos. Prega sobre os 10 mandamentos, se você não leva uma pedrada. Porque as pessoas não querem saber de 10 mandamentos. Aliás, eu costumo dizer que devia chamar Quebrando os 10 mandamentos. Tem que ser esse o nome do negócio. Olha só, Alexandre Avancini, o diretor-geral da obra, deu uma entrevista à revista Veja Rio e ele disse o seguinte: um dos maiores trunfos foi apostar numa temática diferente e lançar a primeira novela bíblica do país.
Você pode ler lá as entrevistas na íntegra. É só uma novela comum usando uma história diferente. Mas como disse a autora, os grandes destaques são sentimentos humanos e não as lições bíblicas. Vivian de Oliveira volta para dizer o seguinte, porque ela também é autora dos capítulos, né, dos 10 mandamentos. E na mesma revista Veja Rio, ela disse o seguinte: a produção tem todos os ingredientes de um folhetim clássico, ou seja, uma novela comum. Drama, triângulo amoroso, disputa pelo poder, inveja e doses de comédia. É isso que as pessoas querem, as mesmas coisas. Olha o que mais. A autora diz que 10 mandamentos não é o quê? Bíblica. Olha o que ela diz. Vivian explica que não enxerga a trama como uma novela bíblica, mas sim como um clássico que deu certo porque trata-se de uma história forte e retrata diversos dilemas atuais: união da família, brigas entre irmãs, adultério, paixões proibidas, primeiro amor. E ela continua dizendo na entrevista: a TV brasileira precisa de boas ideias, independente de ser bíblica ou não. Acontece que as bíblicas geralmente são muito boas, e o Brasil está descobrindo isso agora. Hollywood já vinha explorando isso. Domingo de manhã eu vou mostrar para vocês como Hollywood já vinha explorando os filmes bíblicos, irmãos. Que de Bíblia não tem nada, só o título. Mas peraí, eu não entendi essa frase dela. Hollywood já vinha o quê? Então não é para pregar o evangelho? Não é para pregar a palavra de Deus? Não, sabe o que é? Ela diz assim, ó: a Record descobriu um nicho de mercado que está dando certo. O mercado evangélico. É só uma questão de ganhar dinheiro com histórias que de Bíblia não tem quase nada. E às vezes eu ouço pessoas dizer: ah, está tudo na Bíblia. Eles fazem direitinho. Então, irmão, me desculpe, a sua Bíblia é diferente da minha. Continua a entrevista agora para o jornal O Dia. Fizeram a seguinte pergunta para a autora dos 10 mandamentos: você acha que o sucesso das novelas bíblicas é resultado do conservadorismo do público brasileiro? Você acha que as novelas bíblicas estão fazendo sucesso porque o povo é cristão? Ela respondeu: não, acho que são histórias muito bem contadas. A Bíblia tem histórias riquíssimas. E os conflitos são os mesmos que a gente vê hoje em dia. A gente mostra pessoas oprimidas, romances. E aí o jornalista perguntou para ela: quantas vezes você já leu a Bíblia? Pense, se você vai escrever sobre a Bíblia, pelo menos tem que ter lido. E ela disse assim: inteira? Uma vez só. Mas não adiantou nada. Ó, é mais legal o que eu faço agora. Pego um trecho, medito, vejo o que ele quer passar. Para mim funciona mais. Quer dizer então que ler a Bíblia toda não adianta nada, irmãos? Então eu pego um textozinho ali, descontextualizado, de qualquer jeito. Olha, o que quer passar para mim? Ok, como é que você estuda a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali, analisando texto com texto. Não, estudar a Bíblia, ler a Bíblia inteira, isso não adiantou nada. Não resolveu nada na minha vida. Percebe-se? Não sei quantos conhecem Maurício Stassi. Ele é um jornalista crítico de programas de televisão e etc. Ele escreveu um artigo colocando 7 motivos que ajudam a explicar o sucesso dos 10 mandamentos. Olha só, não é crente não. Olha só o que ele diz. Por que faz sucesso? Porque a novela usa e abusa de diálogos coloquiais, na linguagem popular, bem como não tem pudor algum em inventar personagens de histórias sem qualquer relação com a Bíblia. Por isso faz sucesso. 2. Os 10 mandamentos não exigem muita reflexão do público. Só pensar, é só emoção. E olha o que ele diz mais. Excluindo a natureza bíblica da história, muitas vezes os 10 mandamentos é apenas um melodrama açucarado como muitas outras novelas. Segundo ele, é por isso que faz sucesso. É uma novela comum, que usa alguns pontos da história bíblica para mascarar a verdadeira intenção, que é comercial. E Satanás por trás para desviar as pessoas da palavra de Deus. E a gente chega num nível, irmãos, que é capaz de uma pessoa pegar a Bíblia e ler alguma coisa: não, isso aqui está errado. Como é que você sabe? Não, na novela não é assim. Você acha que isso é brincadeira? Não, isso acontece. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Querem aprender sobre a Bíblia?
estudem a Bíblia. Agora eu pergunto uma coisa aos irmãos. Deus pode de alguma maneira usar esse tipo de coisa para alcançar um coração que não tem conhecimento? Sim ou não? Sim. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele faz o que Ele quiser, com o que Ele quiser, para atingir alguém que não tem conhecimento. Mas você tem. Assim como Deus abençoou o povo de Israel, usando a boca de quem? De Balaão. Foi Deus que mandou ele lá? Foi a vontade de Deus que ele estivesse lá? Não. Assim como Deus supriu com água uma nação inteira, depois de Moisés ter feito o quê? Desobedecido, ferido a rocha. Deus pode usar qualquer coisa para atingir alguém que não tem a luz, e Deus pode usar até uma jumenta. Pode ou não? Até uma jumenta para divertir alguém ele pode usar. Mas nós que somos detentores da verdade, e depois de todas as informações que temos aqui dos próprios produtores dizendo, acordem, isso aqui não é para enaltecer a Deus, não é para pregar o Evangelho, isso aqui é para a gente ganhar mais dinheiro. Se nós continuarmos, irmãos, eu pergunto, o que o Espírito Santo pode fazer por nós? Nada, porque Deus nos respeita. Se você quer, filho, ok. Veja o que diz a serva do Senhor. A mente dos jovens tem estado ocupada com obras de autores que, embora escrevam sobre o quê? Assuntos bíblicos, entretecem nos mesmos suas fantasiosas interpretações. O ensino de tais obras é como semente lançada no coração, cresce, dá fruto e é recolhida uma abundante ceifa de quê? O que dá uma abundante ceifa de incredulidade? Autores que tratam de temas bíblicos e misturam neles fantasiosas interpretações. Isso causa incredulidade. E aí eu pergunto de novo, essa pergunta é séria, irmãos, vocês podem achar estranho. Mas se a serva do Senhor escreveu, é suficiente? Por que Leandro repete tanto isso? Porque para muitas pessoas não é mais. Por isso eu tenho que trazer o que os próprios autores dizem. Eu deveria trazer só um texto bíblico de profecia. Mas porque muitas pessoas já não dão ouvidos à palavra de Deus, nem ao profecia, eu tenho que colocar aqui diante deles os próprios produtores. Aí ouvem. Alguns pensam assim, o irmão White escreveu, inspirado, iluminado pelo Senhor, isto aqui. A palavra de Deus é clara em dizer isso daqui. Ah não, mas isso aí... Mas se eu trouxer aqui, olha, o professor de Harvard disse, então temos que ouvir. Por isso que eu tenho que fazer essa mescla, irmãos. Então não reparem, o espírito de profecia faz parte da nossa essência doutrinária. Não pode ser removido de nós. Por que haveríamos então de vadiar pela massa de erros contidos nas obras dos incrédulos, por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? Se o tempo e os esforços despendidos em buscar aprender as luminosas ideias dos incrédulos fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, milhares dos que agora se acham assentados em trevas e sombras de morte se estariam regozijando na glória da luz da vida. A irmã White diz, por que nós temos que beber da fonte dos incrédulos se temos a palavra de Deus na nossa mão? Por quê? Para que isso? Isso semeia no coração uma semente de incredulidade. Nós não precisamos disso, irmãos. Estude a palavra de Deus. E eu vou encerrar, porque o princípio está dado. Eu poderia passar aqui mais 2 horas falando de Big Brother Brasil e jornais sensacionalistas e etc. Mas o princípio foi dado. Pelo contemplar, nós somos transformados. Então não preciso falar disso. Irmão, tenha muito cuidado com os jornais chamados sensacionalistas, que fazem do crime a sua matéria-prima. Se eu disser para você que um rapaz foi assassinado ali no Vale do Anhangabaú, eu dei a notícia? Sim ou não? Está dado. Mas é isso que esses jornais fazem? Não. Eles trazem detalhes. Porque a cabeça, porque o pé, porque o sangue. E agora, existe uma emissora que se superou. Eles pegam um crime hediondo e produzem uma novelinha reconstituindo. Violência, irmãos.
A irmã White fala que os jornais são um instrumento de Satanás. Sabe para quê? Para poder incentivar outros a fazerem a mesma coisa. Porque pelo contemplar... O que edificou a sua vida espiritual saber que houve uma chacina ali no Iraque? Eu preciso saber disso? Mas irmão, eu preciso acompanhar essas notícias para ver o cumprimento das profecias. Ok, então me fala uma profecia que está se cumprindo e você viu no jornal. Só uma. A pessoa fica... A gente não sabe nem quais são as profecias. Nós não precisamos de certas notícias, irmãos, para sermos felizes. Na verdade, se não tivéssemos, seríamos mais felizes. Agora, você quer assistir um bom jornal? Escolha aqueles que você conhece que não tem esse perfil. Por exemplo, a Novo Tempo tem um jornal ou não? Um jornal objetivo, dá notícia. A TV Cultura tem um jornal muito bom, objetivo, dá notícia. Não fica mostrando cenas e falando e parece que a pessoa foi assassinada 50 vezes. E alguns se superam ainda mais falando do crime durante 2, 3 semanas, Sônia Abrão e outros mais. E a nossa mente vai se enchendo de violência, violência, violência. E a violência hoje está banalizada, irmãos. Se um rapaz morrer ali na frente, vai para o Fantástico domingo? Não vai. E se tiver uma chacina aqui no bairro, 60 mortos, vai para o Fantástico? Vai. Por quê? É um só. Banalizou. Preste atenção nisso. Nós não precisamos de notícias de crime, não precisamos de notícias de corrupção para sermos felizes. Aí alguns me dizem, mas eu tenho que acompanhar as notícias da política para eu saber como votar. Estamos sabendo como votar? Não mudou absolutamente nada. Preciso falar de Big Brother, irmãos? Não, né? O princípio é este. Não ponha coisa má diante dos seus olhos. E se porventura estiver assistindo um jornal e o âncora faz a chamada para um crime hediondo, troque de canal. Não deixe aquilo entrar na sua mente. Reality shows, que de reality não tem nada, é mais uma novela planejada, tire isso da sua casa. Eu preciso de imoralidade, de obscenidade, de palavrões para ser feliz? É o contrário, né? Se eu ficar livre disso, eu vou ser feliz. Muito feliz. Irmãos, só para nós recordarmos e fixarmos para encerrarmos. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na sua imagem. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Por favor, em nome de Jesus, faça esse propósito hoje. Quando você for sentar diante do computador, da televisão, quando for pegar seu celular, em nome de Jesus, repita essas palavras em voz alta, se for preciso. Não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Irmãos, o que Jesus preparou para nós lá no céu, por favor, não troca por essas coisas, não. A luta é grande, vai piorar. Mas aquilo que está preparado para nós, irmãos, o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano. Em nome de Jesus, não troca o céu por uma novela. Não troca o céu por um filme. Não troca o céu por um programa de televisão. Vai por mim, não vale a pena. E a irmã White diz que quando a porta da graça fechar, irmãos, milhares de pessoas entrarão num desespero profundo. Ela diz assim, porque percebem que perderam tudo na batalha da vida. Nós só temos um tempo de graça. Não existe purgatório. E se eu voltar para o meu estado daqui a alguns dias e sofrer um acidente à porta da graça, irmãos, quantos sonhos interrompidos naquele avião. Quantos jovens cheios de vida. Eu pergunto, quantos daqueles jogadores, jornalistas e tripulação planejaram morrer naquela noite? Quantos? Nenhum.
Eles esperavam ir até Medellín, enfrentar o adversário, voltar e desfilar pelas ruas da sua cidade num carro de bombeiros. Eles conseguiram, irmãos. Mas eles não desfilaram com uma taça. Eles desfilaram dentro de um caixão. A gente sempre acha que só acontece com os outros. Pode acontecer comigo a qualquer momento. E a porta da graça? Fechou. Então, por favor, eu só comecei. Domingo pela manhã nós vamos falar muito sobre a indústria do cinema. O que nós conversamos hoje, arranca isso da sua casa. Por favor. Tira isso da sua casa. O que fecha os seus olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas. O texto diz: a fortaleza das montanhas serão seu alto refúgio, seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. E muitos diziam assim: não ligo para esse negócio de perseguição, tô tranquilo. A Bíblia diz, pão será dado e as águas serão certas. Mas não sei por que as pessoas nunca leem o texto inteiro. Sabe quem serão as pessoas que terão a água certa, que terão alimento, que terão a proteção divina? Aquelas pessoas que, entre outras coisas, fecharam os seus olhos para não ver o mal. Feche os seus olhos para não ver o mal. E assim a nossa mente vai sendo esvaziada dessas coisas. E o que vai entrar no lugar? O céu. As coisas do céu. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e principalmente que o Senhor nos desperte. Porque, irmãos, não adianta pedir oração pela vida espiritual se nós não acordarmos. Não adianta pedir oração pelo crescimento espiritual individual e da igreja se nós não acordarmos. Não adianta estudar a palavra de Deus, orar, estudar a lição de escola sabatina, ter vários cargos, batizar muita gente, dar muito estudo bíblico e dar cesta básica para os pobres, se nós não esvaziarmos a nossa mente destas coisas. Porque, como vimos no começo, estas coisas anulam a operação do Espírito Santo. Não adianta nada. Deus vai alcançar muitas pessoas que consomem esse tipo de coisa, porque elas não têm o quê? Conhecimento. E o Espírito Santo vai alcançá-las de alguma forma. Ele sabe como fazer. Mas para você e eu, a quem foi dado todo o conhecimento, nós seremos cobrados por cada palavra. Cada palavra que está na Bíblia, nós seremos cobrados. Cada palavra que está no espírito de profecia, nós seremos cobrados. Então eu apelo em nome de Jesus, substitua todas essas coisas pelo estudo da Bíblia, do espírito de profecia e da oração. Você não apenas vai fortalecer o lóbulo frontal, você não apenas terá a companhia de Jesus, irmãos, a companhia de Jesus. Sabe o que o irmão White escreve sobre isso? Que é possível, em alguns momentos, nós sentirmos a presença de Cristo do nosso lado. É possível, muitas vezes, sentirmos Ele ao nosso lado, na nossa devoção pessoal. Então, nós teremos a presença de Cristo ao nosso lado. E, em terceiro lugar, por essa contemplação, nós vamos ser transformados. Ou seja, nós seremos semelhantes a Ele.